Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que traz uma nova abordagem para um desafio enorme na esclerose lateral amiotrófica, a ELA. E o foco é em algo que fazemos o tempo todo sem nem perceber: respirar. Bom, para começar, vamos pensar juntos numa pergunta bem fundamental. Geralmente, quando a gente fala de exercício, logo vem à cabeça malhar os braços, as pernas, mas e os músculos que fazem a gente respirar? Será que dá para treinar eles também? É exatamente essa a ideia que vamos explorar. Para a gente entender por que treinar a respiração pode ser tão importante, primeiro a gente precisa compreender qual é o desafio central da ELA. Então, a EL, como a gente pode ver, é uma condição que, aos poucos, vai enfraquecendo os músculos do corpo. E isso acaba afetando a capacidade de se mover, de falar e, um ponto crítico, a capacidade de respirar. E aqui está o ponto nevrálgico da questão. Conforme a doença avança, os músculos da respiração, como o diafragma, também começam a ficar mais fracos. Isso transforma algo que deveria ser automático, vital, numa luta constante e muito cansativa. E é exatamente aqui que a pesquisa de hoje entra em cena. Ela propõe uma ideia que, à primeira vista, parece simples, mas que pode ter consequências bem profundas. Vamos ver como essa história se desenrola. O conceito principal aqui é o treinamento muscular inspiratório, ou TMI. Agora, o que é genial nesse slide é a analogia. Pensem nisso, literalmente, como fazer musculação. Só que em vez de levantar peso para fortalecer o bíceps, o treino é focado nos músculos que puxam o ar para dentro dos pulmões. Essa era a pergunta de $1 milhão que os pesquisadores queriam responder. Se o problema é a fraqueza muscular, será que fortalecer justamente esses músculos de forma direcionada poderia ser parte da solução? Para testar essa hipótese, eles montaram um estudo clínico piloto. Vamos dar uma olhada em como ele foi estruturado. O formato foi bem direto ao ponto. 20 pacientes participaram, foram separados em 2 grupos iguais e tudo foi observado ao longo de 2 meses. Um desenho simples para responder uma pergunta bem complexa. E este slide mostra de forma brilhante a única e crucial diferença entre os grupos. Veja bem, os 2 grupos receberam o tratamento padrão para ela. A diferença é que o grupo experimental, além disso, fez o tal treinamento muscular inspiratório com um aparelho específico. Já o grupo de controle, não. Certo, então, depois das 8 semanas, o que será que aconteceu? Chegou a hora de olhar para os dados. O primeiro resultado importante foi na força muscular inspiratória, que é medida por um valor chamado PImax. Como o gráfico deixa bem claro, o grupo que treinou teve um aumento expressivo na força dos músculos da respiração, em comparação com o grupo que não treinou. Para a gente ter uma noção mais concreta, o aumento médio da força foi de 10,80 centímetros de água. Pode parecer um termo técnico, mas, na prática, isso representa um ganho real e mensurável na capacidade de puxar o ar com mais força. Tão importante quanto isso foi a mudança na escala ALS-FSRR. Essa escala, basicamente, mede a funcionalidade da pessoa no dia a dia. Coisas como conseguir se vestir, se alimentar. Uma melhora de 5,30 pontos, como foi o caso do grupo que treinou, sugere um impacto positivo e real na capacidade desses pacientes de fazerem suas atividades diárias. Então, resumindo os principais achados que foram estatisticamente significantes, o grupo que treinou a respiração acabou com músculos inspiratórios mais fortes, uma pontuação de funcionalidade melhor e, de quebra, uma frequência cardíaca em repouso mais baixa. Esses resultados são, sem dúvida, muito animadores. Mas, como em toda boa ciência, é crucial colocar tudo no contexto certo. E aqui está o ponto-chave. Com apenas 20 participantes, este é o que a gente chama de estudo piloto. Ele mostra um sinal forte, positivo, uma prova de conceito. Mas não é uma resposta final. É um primeiro passo importantíssimo, mas não é a linha de chegada. Os próprios pesquisadores afirmam isso na conclusão. Em vez de declarar vitória, eles dizem que esses dados abrem um caminho para mais pesquisas. Essa é a base para futuros estudos maiores e mais longos que possam confirmar esses benefícios ao longo do tempo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é? A análise de hoje focou na ELA, mas essa ideia de fortalecer os músculos da respiração tem um potencial que vai muito além. O que essa pesquisa nos diz sobre o poder talvez ainda inexplorado de treinar os músculos que nos mantêm vivos, uma respiração de cada vez?